Salve! Provavelmente, quando você ouve falar na região sul do nosso país, você pensa em um local extremamente conservador ou até mesmo fascista. Mas e se eu te contasse que o sul do país já foi palco de muitas revoltas populares? Uma dessas revoluções teve como protagonista, inclusive, uma mulher que lutou contra o exército imperial, mesmo grávida. Imagine um exército de ex-escravizados libertos, indígenas e mesmo uma mulher grávida lutando contra o exército imperial. Pois é, o nosso sul já foi palco de batalhas como essa. Não é à toa que memórias como essas são apagadas da nossa historiografia oficial. Provavelmente o que você pensa quando ouve falar sobre Revolução Farroupilha são de heróis gaúchos que lutaram pela liberdade. Mas quem exatamente são esses heróis? A que classe eles pertenciam e por qual liberdade exatamente eles lutavam? Aqui nesse vídeo eu te convido a entender melhor comigo o que foi a Revolução Farroupilha, entender o seu caráter de classes, e o meu objetivo aqui é te contar a história de como um povo lutou com bravura e rebeldia, mas foi traído pelos seus líderes. A Revolução Farroupilha foi uma guerra civil de separatismo, ou seja, o sul, a região sul do país, queria separar-se do restante do Brasil. Para entender melhor a Revolução Farroupilha, a gente precisa voltar para a década de 1820. A economia do Rio Grande do Sul vivia basicamente de charque, que era utilizado como alimento para os escravizados da região sudeste do Brasil Império. E era, portanto, dessa base de charque da qual a economia do Rio Grande do Sul era constituída, e, portanto, o fato da economia do Rio Grande do Sul ser baseada no charque, isso era conhecido como charqueada, pelo fato de que, basicamente, o Rio Grande do Sul servia como uma espécie de fábrica de charque para alimentar os escravizados da região sudeste do Brasil. Entretanto, essas charqueadas não utilizavam apenas o sangue do gado que era abatido para transformação da carne em carne seca, mas também do sangue dos escravizados locais que eram utilizados para a fabricação do charque. Havia sim uma classe dominante local, os chamados estancieiros, que eram grandes donos de terra, gado e escravizado. Um deles, cujo nome é muito famoso dentro da Revolução Farroupilha, era Bento Gonçalves, um coronel da Guarda Nacional. Havia também uma classe média, os peões libertos e charqueadores assalariados, ou seja, que eram pagos com salário pelo trabalho que faziam. Estes, por sua vez, não eram escravizados, portanto, recebiam dinheiro pelo trabalho que faziam. Entretanto, eles também não tinham condições exatamente muito boas, porque eles eram pagos com salário, ou seja, basicamente, eles davam muito mais lucro aos fazendeiros do que aquilo que o fazendeiro pagava a eles como salário. A grande massa explorada eram basicamente os escravizados, indígenas e muitos pobres livres que não tinham muitas condições financeiras de vida. Basicamente, a fagulha no barril de pólvora foi quando o governo imperial, controlado pelos cafeicultores da região sudeste do país, resolveu aumentar os impostos sobre o charque trazido do Rio Grande do Sul e diminuir os impostos do charque que era produzido no Uruguai e na Argentina também na mesma época, o que basicamente fez com que o Rio Grande do Sul perdesse lugar no mercado. Isso significaria que basicamente o charque do Rio Grande do Sul deixaria de ser comprado como era antes e, pelo contrário, o charque do Uruguai e da Argentina seria mais comprado por acabar ficando mais barato. A isso os estancieiros rio-grandenses chamaram de uma opressão do império. Entretanto, logicamente, a opressão que eles causavam aos povos escravizados locais não era muito levada em conta, afinal eles precisavam manter o seu caráter de elite. Afinal de contas, a classe dominante somente se revolta quando seus privilégios são mexidos e não quando o povo sofre. Então, só retomando um pouco dos temas principais até aqui. As causas estruturais desse fenômeno eram uma espécie de centralismo do império da época que
cobrava altos impostos de outras regiões do país que não fossem a região sudeste, isso incluía a própria região sul e o Rio Grande do Sul, e basicamente o chamado desenvolvimento acabava chegando somente para regiões como o Rio de Janeiro ou a região sudeste. As outras regiões do país acabavam ficando um pouco esquecidas, e isso acabava afetando até mesmo as elites desses locais. E isso, somado então com o aumento dos impostos sobre o charque do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a diminuição dos impostos sobre os charques produzidos na Argentina e no Uruguai, somado ainda a um descontentamento dos militares da Guarda Nacional, fizeram com que uma fagulha fosse jogada nesse barril de pólvora da região. A Revolução Farroupilha, entretanto, teve uma grande base popular. Mas aí talvez você se pergunte como uma guerra que foi dirigida por elites conseguia convencer tanto a população, o povo, a se mover por uma luta que no fim não era uma luta do povo, e sim de uma pequena elite. Basicamente essa elite enganou o povo com promessas, por exemplo, de liberdade para os escravizados. E isso se dava basicamente porque os escravizados queriam liberdade, os peões assalariados queriam ter a sua própria porção de terra e o fim dos impostos, e os indígenas queriam recuperar seus territórios originários. No dia 20 de setembro de 1835, acontece em Porto Alegre uma revolta que ficou marcada na história do Brasil Império. Bento Gonçalves, juntamente com 300 homens armados, invade a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Mas quem realmente toma a cidade são peões e charqueadores pobres que se juntaram à revolta. Eles então invadiram prédios públicos e queimaram arquivos, por exemplo, uma espécie de revolta contra o Estado opressor. O que leva a pensar então no início da Revolução é que ela seria uma revolução de caráter popular e, portanto, traria melhorias para a população. Mas Bento Gonçalves trata logo de deixar bem claro: a ordem e a propriedade serão respeitadas, o que basicamente significa dizer que nada muda. No ano seguinte, 1836, os farroupilhas vencem a Batalha do Ceival. Foi então que o major Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense. Mas quem lutou, quem foi a massa que moveu a Batalha do Ceival? Além dos estancieiros escravizados que foram recrutados para a batalha à força, e indígenas minuanos que viram na guerra uma oportunidade de tentar frear o avanço das fazendas nas suas terras. A gigantesca maioria da infantaria era feita por peões pobres, indígenas, escravizados, pessoas que muitas vezes nem sequer sabiam o que elas estavam fazendo ali, simplesmente achavam que através da guerra alguma coisa poderia mudar, inclusive muitos deles sendo analfabetos. Ainda no mesmo ano, em outubro de 1836, o general imperial Bento Manuel Ribeiro capturou na ilha do Fanfa Bento Gonçalves. A Batalha de Fanfa representa basicamente a primeira grande traição da Revolução Farroupilha para com a sua base popular. O mesmo Bento Manuel apresenta uma proposta de liberdade aos escravizados que lutaram do lado da Revolução Farroupilha caso eles se rendessem, o que entretanto se provou mentira. Todos eles foram capturados e novamente escravizados. No ano de 1839 entra em cena uma das principais figuras da Revolução Farroupilha, Giuseppe Garibaldi. O revolucionário italiano exilado da Itália junta-se à Revolução Farroupilha trazendo consigo táticas de guerrilha e um espírito internacionalista. Juntamente a ele veio Anita Garibaldi, uma mulher que não chegou na Revolução Farroupilha para costurar, cozinhar ou servir de enfermeira, funções que normalmente são relegadas às mulheres no papel da guerra. Anita Garibaldi veio para ser uma das protagonistas do conflito armado. Anita Garibaldi foi de extrema importância para a Revolução Farroupilha. Ela participou da tomada da cidade de Laguna, em Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Pouco depois, os farroupilhas perdem a cidade de Laguna, e Anita Garibaldi é quem comanda a retirada da cidade. Anita liderou a retirada, mesmo grávida, com o filho no colo, sob o fogo imperial,
e a cavalo. Não à toa, até os dias atuais, a figura de Anita Garibaldi é resgatada como uma das maiores heroínas populares da Revolução Farroupilha. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as narrativas que utilizam de Anita Garibaldi de uma forma um tanto romântica, esquecendo-se completamente, seja de propósito ou não, da sua combatividade. Anita Garibaldi sim pegava em armas, Anita Garibaldi sim era uma revolucionária armada. Anita Garibaldi não acreditava na revolução pelas flores. Ela sabia muito bem que toda revolução deve ser armada. A guerra se arrasta então de 1840 até 1844, com o Império Brasileiro bloqueando o Rio Grande. A fome, como se pode imaginar, atingiu os acampamentos militares com muita força. Entretanto, os estancieiros ainda mantinham as suas reservas particulares de charque e gado. É então que os lanceiros negros, os escravizados, que já eram tratados como bucha de canhão, se tornam a principal força motriz da Revolução Farroupilha. Isso acontece basicamente porque os lanceiros negros eram meio que obrigados a lutar até a morte, já que eles sabiam que se a revolução não funcionasse, todos eles voltariam à escravidão. O dia mais sombrio da revolução foi o 14 de novembro de 1844. Os lanceiros negros do Major Joaquim Pedro Soares descansam próximo à região das Missões. Eles estavam todos desarmados por ordem do próprio Comando Farroupilha, que dizia que eles estavam negociando a paz e, portanto, não precisariam de armas. É então, numa madrugada, que o exército imperial ataca e acaba levando mais de 100 homens completamente desarmados, muitos deles antes mesmo de conseguirem acordar. Na verdade, o que houve foi um acordo secreto entre os líderes farroupilhas e o exército imperial. Em troca de uma anistia aos militares e uma incorporação dos mesmos ao exército imperial, líderes como Bento Gonçalves e Davi Canabarro literalmente entregaram os lanceiros negros para serem dizimados. E isso traduz da forma mais clara possível a traição da classe dominante. O Tratado de Ponche Verde. No dia 1º de março de 1845, a liderança da Revolução Farroupilha assina um acordo de paz com o exército imperial. Entre os ganhos assegurados dos estancieiros estavam anistia total, incorporação dos oficiais ao exército imperial com as mesmas patentes, perdão das dívidas com o governo central, promessa de mais autonomia provincial, que nunca foi cumprida de fato. O Rio Grande do Sul, a região sul, continuou sendo tratada mais ou menos da forma como era antes. As perdas para o povo são enormes, além da quantidade de pessoas que acabaram falecendo durante a guerra. Os lanceiros negros sobreviventes são devolvidos à escravidão. Os peões livres voltam a ser peões, porém sem terra, ou seja, são obrigados novamente a vender a sua força de trabalho para sobreviver. Os indígenas são expulsos de todas as poucas terras que conseguiram conquistar durante a guerra. E o casal Garibaldi basicamente é forçado ao exílio, dessa vez na Itália. Bento Gonçalves, que é retratado como o herói, volta à sua estância e morre no ano de 1847, rico e condecorado pelo Império, sem nunca sequer ter pedido desculpas aos lanceiros negros pela sua traição. A Farroupilha é mais uma das muitas revoluções lideradas por uma elite. Revoluções com muitas vezes um grande apoio popular, com grandes poderes da massa. A Revolução Farroupilha acabou como muitas das revoluções lideradas por uma elite. As classes dominantes se acertam em acordos de paz, porém o povo é jogado ao lixo da história. O que a Revolução Farroupilha nos ensina é que o povo é a verdadeira força motriz de toda a revolução, porém ele precisa de direção. Os lanceiros negros, peões, indígenas, mulheres como Anita Garibaldi, todos tinham muita força revolucionária.
Entretanto, nunca tiveram uma vanguarda, uma teoria revolucionária, um caminho a ser seguido. A falta desta vanguarda organizada faz com que a força do povo, mesmo que muito grande, acabe sendo cooptada e traída pelas elites locais. A memória, a história é um campo de batalha constante. Hoje, no Sul, a Revolução Farroupilha trata Bento Gonçalves como um grande herói. Anita Garibaldi é tratada de uma forma romântica, apagado todo o seu lado revolucionário. E os lanceiros negros, os indígenas, por sua vez, sequer são mencionados. O movimento histórico das massas foi muito forte. Entretanto, elas eram lideradas por uma elite que a qualquer momento os trairia, assim como os traiu, jogando o povo assim na sarjeta da história. Recomendo a vocês lerem livros como Formação Econômica do Brasil, do autor Celso Furtado, ou Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. São livros excelentes que trazem uma nova forma de ver a história do nosso país. Quero terminar dizendo que, por mais que a Revolução Farroupilha tenha este nome de revolução, ela nunca de fato foi uma revolução popular, muito menos uma revolução de cunho socialista. Mesmo que a Revolução Farroupilha tivesse sido executada até o final, ela nunca teve propostas de mudanças estruturais na sociedade do Rio Grande do Sul. Sem uma ruptura com a propriedade privada, sem o fim dos latifúndios, sem o fim das grandes propriedades de terra, de pouquíssimas pessoas com muita terra e muitas pessoas sem terra alguma, sem o fim da escravidão, sem essas reformas básicas, estruturais, não há revolução social verdadeira. Bom, este foi o vídeo, eu agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui. Caso você tenha chegado até o fim, peço que você deixe o seu comentário, diga o que você achou do vídeo, deixe suas ideias para próximos conteúdos no canal e manda esse vídeo para quem ainda acredita no mito da farroupilha que é contado majoritariamente nos dias de hoje. Muito obrigado e eu espero que de verdade esse vídeo tenha adicionado alguma coisa de conhecimento para você. Até mais!